Seria uma bobeira eu falar assim, não, ninguém disputa para ser melhor. Existe isso também. Mas você poder, tipo, fez um tempo, cara, o que eu poderia fazer para melhorar um pouquinho? E aí, cara, sabe o que é o bom? Dentro do Track Day você tem professores, você tem amigos, tem gente que te ajuda a competir contra ela mesmo, entendeu? Tipo, ninguém tá ali escondendo o jogo do tipo, olha, eu não vou falar para ele que tipo de pneu que eu uso, porque senão ele vai comprar o mesmo pneu e vai fazer um tempo melhor que o meu. Não existe, entendeu? Então, assim, isso foi muito bom. Esse é o clima de um track day. Então eu saí de lá louco. Eu falei, não, agora eu vou voltar. Qual é o próximo? E aquela ansiedade, porque na época, né, em 2019, eu só conhecia a Go Race. E a Go Race, se eu não me engano, fazia os eventos a cada 3 meses. Então a gente passava ali 3 meses naquela ansiedade. Onde vai ser o próximo? O que a gente vai fazer? E aí, do nada, me surgem com Curvelo. Amigo, Curvelo é longe pra caramba. Meu Deus do céu, cara. Curvelo. Meu segundo track day. Eu entrei na pista, eu não conseguia decorar a pista, cara. Eu não conseguia, o circuito era diferente. Tinha muita curva cega, você subia, não via para onde era a curva. Eu tive um probleminha com o carro de manhã, então eu perdi a manhã inteira sem andar, então tive pouco tempo. Aí mistura, né, aquela ansiedade, aquele desespero. Você quer fazer as coisas, está vendo o tempo passar. Enfim, eu fui, me diverti pra caramba também. Foi uma pena esse dia, porque a minha esposa e minha filha não puderam ir. Mas eu, por outro lado, também achei legal, porque a viagem foi muito longa. Nós demoramos 12 horas para chegar em Curvelo. Cansativo, né? Do Rio de Janeiro até Curvelo é muito longe, não é pouco longe, não. É muito. Em comboio, né, Sandro? Em comboio. Então parava aí, nossa. Mas aí foi meu segundo track, cara. E assim, com o carro do mesmo jeito. Assim, com turbina S20, todo original, só mola e mapa. E vem cá, nesses 2 eventos, quebrou o que no carro? Nada. Não quebrou nada. Porque as pessoas, elas têm uma ideia de que vai para o track day e vai destruir o carro. Ela vai voltar de lá e ter que trocar de carro, porque aquele carro não serve para mais nada. Não. Não quebrou motor, não quebrou câmbio, nada. Nada. Não acabou nem uma pastilha de freio? Não, por incrível que pareça, eu usava EBC Yellow e assim, óbvio, né? Eu sou comedido e vou dizer a verdade, tenho medo. Na verdade, eu tenho medo. Graças Né? a Deus. Então, assim, por isso que você está vivo. Você tem medo. Eu então, também assim, tenho. eu sei que o carro tem um potencial, mas eu não vou no máximo desse potencial. Tudo bem. Então, assim, eu não comi freio de forma absurda, eu não comi pneu de forma absurda. Eu consegui vender os pneus usados ainda, de forma que pudessem continuar sendo usados. Entendeu? Então, assim, eu não detonei nada do carro, o carro ficou perfeito. A única coisa que eu fazia e continuo fazendo até hoje pode ser um exagero, mas eu troco óleo antes de cada track day. Eu também. Eu troco óleo. Olha que cara bonito do teu lado, cara. Olha a cara de mal. Foi aí que eu te conheci, foi a primeira vez. Foi lá em Curvelo? Foi em Curvelo. Mas olha, no evento de Campos eu também estava. Sim, mas no de Campos... Você não entrou na pista, né? Não, nesse de Campos que você foi, já foi outro evento. Aí eu estava. Esse de Campos que eu fui, você não estava ainda. Tá bom. Pelo menos com o Corcel, não. Não estava com o Corcel. Você estava com a BMW? Eu estava com a BMW. Pode ser. Então pode ser. Aqui foi Campos, ó. Isso, aí já foi o terceiro track day. A gente voltou a Campos, aí eu entrei na pista, entendeu? Tá. Aí eu tive coragem e entrei na pista. Campos, aí eu adorei. Para mim era o autódromo, né? Era o autódromo que a gente tinha, o autódromo nos atendia muito bem. Hoje, inclusive, eles já fizeram modificações visando segurança, mudaram a entrada dos boxes, agora você entra mais lá por trás e tudo. Mas é o que você falou. Campos é bom porque você tem uma área de escape absurda. Você não desenvolve uma velocidade tão alta quanto você desenvolve em outros circuitos. E é um circuito que, para a gente, na época, era o mais perto que tinha. Claro, não tinha o Potência, que hoje fica mais perto. Sim. Cara, só de você ir para uma pista, você fala assim, cara,
Se eu errar numa frenagem, se eu perder o freio, tu tem uma fazenda para passar reto. Plano, não é gramado, é mato, mas mato. É uma fazenda. Tu vai só ali trocar a cueca e seguir a vida. Mas e depois de Campos? Como é que foi indo essa... Que você está subindo uma escada, concorda? Sim. Você foi a primeira vez em Campos, não colocou o carro na pista. Legal. Chegou na base da escada. Foi para Capuava, colocou o carro na pista, andou. Foi para Curvelo, pegou uma braba que Curvelo é um lugar difícil de andar. E como é que você foi subir nessa escada? Qual foi o próximo passo depois disso? Então, pelo que eu estou vendo aqui na foto, foi Potenza. É isso? Então, aí o que aconteceu? Foi isso. Veio a pandemia, parou tudo, né? Porque esse Trek de Campos a gente andou em fevereiro de 2020, aí veio a pandemia, parou tudo. Eu já estava na expectativa de ter minha turbina de volta, né? E me preparar para os próximos upgrades, porque até então eu não tinha noção do que eu ia fazer. Aí a pandemia deu uma aliviada, a minha turbina voltou, eu consegui colocar a turbina no carro, a gente testou, funcionou. Aí que eu comecei a ter um pouco de noção do que seria o próximo passo, que era fazer o chão do carro e freio. Porque eu continuava com os freios originais, tá? Usava pastilha EBC Yellow e usava PS4. Tá. Era isso que eu usava. Nesse dizer, pacotinho básico, pacotinho básico que todo mundo coloca, né? Um pneuzinho de rua melhor, uma suspensãozinha mais simples e tal, um pacotinho básico, mas que já dá uma diferença, não dá em relação... Sim, deu muito. Eu usava os Aerokeeps, né? E a EBC Yellow. Só que aconteceu, na véspera do Track Day, quer dizer, a gente estava voltando da... Era uma libertação aí, uma libertação não, era uma liberação aí dos bloqueios, autódromo e etc e tal. Então a gente conseguiu voltar. Eu corri na Brava e falei assim, pô, eu preciso de freio, eu tenho que trocar meu freio, etc e tal. Eu encomendei um jogo de freio, um conjunto, né? Que não chegou por causa da pandemia e ficou preso, etc e tal. E eu queria andar em Potenza, era a minha oportunidade. Então a gente não arrumou pastilha e a gente colocou um jogo de ferrodo. Era o que tinha. Eu fui para Potenza esse dia, tinha acabado de colocar semi-slick, eu tinha colocado usar 0,48, para mim aquilo lá já ia ser o negócio, né? Eu nunca tinha andado em Potenza. Quando chego lá, eu me deparo com aquele tobogã desgraçado, que dá um medo, um frio na barriga ali na hora de frear. E o que aconteceu? Com 5 voltas o freio acabou e eu saí reto ali no final da reta. Para você ter ideia, a gente foi parar lá no portão de saída. A gente saiu, não tinha aquele U de concreto que tem hoje, né? E aí acabou que a gente foi reto, não teve freio. Foi o primeiro grande susto que você tomou? Foi o primeiro susto? Foi. Eu estava de carona com um amigo meu, ele estava pilotando, ele estava tocando. E assim, a experiência dele era muito grande com o RS, que tem um freio absurdo. E aí a gente acabou indo junto na empolgação e o carro foi reto, cara. Não parou, a gente foi embora. Se tivesse aquele L ali, tudo bem. Hoje a gente tem a piscina de bolinha lá. Enfim, andei a primeira vez, voltei a Potenza de slick e tudo, e aí eu vi que era impossível guiar um carro que tivesse um chão bom, com um banco, que olha o banco do GTI, ele é bom, ele tem lá uma segurança, ele te segura, mas era impossível, Sandro. Eu voltei para casa, você depois de 2 solto, né? Você fica solto no banco. Eu fazia força no volante e na porta, então eu ficava mais para frente. Então, assim, eu não sabia se eu controlava o acelerador, se eu me segurava, se eu trocava a marcha. Aquilo ali era tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu conversando com o pessoal, chegamos à conclusão que, bem, o que falta agora, como você tem uma força G maior, você precisa estar mais seguro. E aí eu conheci nossos grandes amigos lá da Motorfest, né? Ó, tá até um abraço, Gabriel, um abraço, Marquinhos. Tá até no caminhão deles aí, ó. Fiquei até com ciúmes de ver essa foto, só gosto de ver o Corcel aí só. Nossa, aí eu conheci eles, né? Quer dizer, no track que eu botei os slicks, eu já fui com geometria feita por eles. Legal. E aí eu comecei a ter um contato maior. Quem me levou lá foi, inclusive, o Dário e o Ronaldo, né? A gente foi lá, fez a geometria juntos.
E aí o relacionamento com a Motorfest foi acontecendo. E assim, cara, assim como o Dário, o pessoal da Bravos, o Marquinhos e o Gabriel, cara, eles estão lá para ajudar. Tipo, eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei, eu não tenho vergonha de pagar mico, eu sou humilde porque eu sou pichote nisso. Ele já tem muita estrada, tem muito conhecimento nas costas, então assim, eu aproveito. E aí eu fui falando, olha, tá acontecendo isso, o que a gente vai fazer? E assim, Sandro, o Gabriel é um cara nota 1000, nota 1000, nota 1000. Eu falei assim, eu vou comprar um banco Concha. Aí ele falou assim, você sabe qual o banco? Eu falei, não, vou comprar. Aí ele falou assim, vamos testar primeiro, você tem que ver qual é o tamanho, etc e tal. Aí eu falei com o Aloísio, que também tem um GTI, que, pô, Aloísio e Gustavo... E, aliás, boa noite, Aloísio. Baita GTI do Aloísio. Depois a gente vai falar dos teus concorrentes aí. Ele está aqui, deu boa noite pra gente aqui. Boa noite, Aloísio. A Luísa e o Gustavo, a gente conversa, eles são, tipo, paizão para mim, porque quando eu comecei a andar no evento de Capoava, o Gustavo já estava saindo com troféu. Então, assim, para mim são referências. Ambos tocam muito e, assim, e são caras que nunca se negaram a me ajudar em nada. Nunca, nunca, nunca. E aí eu conversei com a Luísa disse que estava colocando o Banco Concha também, ele me deu umas dicas. Aí eu fui no Gabriel, conversei com o Gabriel falou, cara, não tem problema. Eu tenho um banco do Gol aqui, você senta, a gente vê. Se não der, a gente tenta no do Sandro. Aí eu pedi para ele falar com você, ele foi, falou, você liberou. Cara, o banco encaixou certinho. Aí ele falou assim, vai comprar? Eu falei, vou. Então compra esse. Agora eu vou falar com o Sandro e ele vai te emprestar o banco dele. Eu falei, mentira. Que isso? Vou andar até mais agora. Aí essa foto aí, que eles foram, instalaram o banco, já deixaram tudo prontinho. Quando o meu chegou, foi só tirar um e botar o outro. Cara. Sim.